Irmãos, quantos recebem essa palavra? Quem é levantado por Deus aí, você crê? Querido, pegue a sua Bíblia comigo, eu quero ver agora os bons de Bíblia, porque o texto que nós vamos ler fica entre os profetas menores. Menores não porque eles são inferiores aos maiores, mas porque suas mensagens são mais curtas que os maiores. Livro de Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2. É um texto muito conhecido de todos nós, mas importantíssimo para sairmos daqui essa noite ministrados pela poderosa palavra do Senhor Deus. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2. Quem encontrou, me dá um sinal que você achou, dizendo amém. Olha para o lado aí, vê se o irmão encontrou. Se ele não encontrou, ajuda ele, você que já encontrou. Vê se ele está procurando na harpa cristã. Veja se ele encontrou o livro. E ajude ele no nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou fazer a leitura aqui, mas depois nós vamos repetir esse texto. Diz assim: eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos, e na ira lembra-te da misericórdia. Eu quero que você repita comigo apenas um dos textos mais decorados de todos os crentes, né? Você vai dizer assim comigo: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Agora você vai fazer desse texto uma oração. Diga assim comigo: aviva. Diga melhor, diga aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Agora você vai olhar para esse irmão do seu lado e vai dizer para ele: aviva, ó Senhor, o meu irmão no meio dos anos. Quantos creem neste avivamento que Deus está preparando para a sua vida? Aleluia. Podemos assentar os que ficaram em pé, e nós vamos estar meditando na palavra do Senhor Deus. Olhe para cá, meus irmãos. Nós estamos diante de um texto extremamente conhecido de todos nós. Eu acredito que se eu perguntasse dos meus pastores que estão aqui na minha retaguarda, e alguns pastores que estão aí no meio do salão da igreja, quantas vezes você já pregou esse texto? Eu tenho certeza que eu teria uma resposta positiva de que já pregaram 3, 4, 5, 6, 10 vezes, porque é um texto que é tema dos maiores congressos, são temas de aniversários de igreja, são temas de cruzadas evangelísticas, e a maioria das pessoas, elas amam esse texto sagrado, aonde está no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3, no versículo de número 2. Alguns estudiosos, irmãos, se perguntam em que período que Abacuque profetizou esses textos que estão dentro desse livro do profeta menor Abacuque. Como eu disse agora há pouco, ele é chamado de profeta menor não porque é inferior aos demais profetas. Pelo contrário, ele é chamado de profeta menor porque esses livros são mais curtos. E quando nós olhamos para a Bíblia e vemos esse profeta profetizar, fica-nos claro que esse profeta, ele é um profeta do pré-exílio. Ele profetizou antes do exílio babilônico. Por quê? Porque você observa no capítulo de número 1 de Abacuque, que ele vê o juízo de Deus vindo do norte de Jerusalém. Ele fala que vem um povo do norte, avassalador, que invadiriam a cidade de Jerusalém. Então nos deixa uma pista de que esse profeta profetizou em um período antes dos 587 anos antes de Cristo, quando os caldeus, os babilônicos, invadem Jerusalém e destroem o santuário, queimam a cidade, destroem os muros da cidade. Então nós vamos ter aqui uma cronologia, de acordo com alguns estudiosos da Bíblia Sagrada, de que o profeta Abacuque, ele vai profetizar, ou ele profetizou entre o ano 609
ao ano 598 antes de Cristo. Aí você pode me dizer assim, pastor, por que o senhor disse que ele é um profeta pré-exílio, se o exílio babilônico ocorre em 587? Ora, pastor, 609 parece ser após. Não, porque antes de Cristo a cronologia se conta de forma decrescente. Então, o ano 609, ele é antes de 587. Então, alguns estudiosos afirmam que Abacuque, ele profetiza no reinado do rei Joaquim. Você pode observar isso em 2 Crônicas, no capítulo de número 36, até o versículo de número 5, aonde este rei tinha um irmão Joacás, que era rei de Judá. Porém, o rei do Egito, que oprimia Judá, decide colocar ele no lugar do seu irmão. Então você observa como estava em uma crise política muito grande. Um rei sai, coloca outro no lugar. A apostasia estava generalizada. Quando nós olhamos o texto na sua historicidade, nós vamos entender, meus irmãos, que o período que Abacuque profetizou era um período de altíssimos impostos, de grandes injustiças. O rei Joaquim, que nomeou o rei do Egito, que nomeou o rei Joaquim, ele colocou grandes impostos e encargos sobre o povo. Então a nação de Israel, e particularmente a terra de Jerusalém, estava debaixo de um grande caos, de um grande conflito político, social, econômico. Então quando nós olhamos para essa história, nós percebemos que Abacuque, ele é contemporâneo também do profeta Jeremias e do profeta Sofonias. Então você consegue fazer um paralelo, uma comparação, ou a diferença que você tem desses profetas que pregaram durante o mesmo período. Então você consegue perceber a situação que Jerusalém estava ao ler também o profeta Jeremias junto com o profeta Abacuque. Se eles são contemporâneos, nós percebemos aqui como estava a vida espiritual da nação de Jerusalém, porque você sabe que Israel estava dividido em dois reinos, o reino norte, Samaria, e o reino sul, Jerusalém. Então você tem aqui, meus irmãos, algo importantíssimo. Quando você vê o profeta Jeremias profetizando, aonde o texto nos diz no capítulo de número 7 de Jeremias, para você entender como estava a situação do povo de Deus, o Senhor ordena que Jeremias vá para a porta do templo do Senhor. E ao observar o povo entrando para o sacrifício, a Bíblia diz que o Senhor fala: ô Jeremias, você vai profetizar agora na porta da minha casa. E a profecia de Jeremias era muito forte. Ele dizia assim: vocês que vêm na casa do Senhor, como vocês costumam vir, e vocês vêm aqui dizendo que a paz e a paz e a paz, quando virá repentina destruição, porque vocês são injustos, vocês oprimem o órfão e a viúva, vocês compram e oprimem aqueles que são vossos escravos, vocês enriquecem, vocês pedem suborno. Então é interessante que essa comparação desses profetas nos leva a entender como estava a vida espiritual da terra de Jerusalém. E é interessante, irmãos, que no capítulo de número 1, Abacuque nos dá algumas situações que aconteciam na terra de Jerusalém. Ele diz ali, irmãos, depois de uma oração, porque Abacuque ele vai se queixar com Deus, e a oração de Abacuque começa dizendo: até quando, Senhor, eu orarei e tu não me ouvirás? Até quando eu gritarei e o Senhor não me escutarás? Abacuque está orando diante de uma situação caótica. Por quê? Porque quando Abacuque vê a situação de Jerusalém, ele começa a dizer assim para Deus: Senhor, por que o Senhor permite que eu veja a injustiça? A iniquidade estava reinando, o povo era injusto, o povo não tinha justiça na sua trajetória, comprava, não pagava, não ajudava os órfãos, não ajudava as viúvas. Segundo, a Bíblia nos diz ali que Abacuque também orou dizendo: até quando, Senhor, eu vou ver as contendas e os litígios do povo? Havia brigas no meio da praça, havia disputa judicial, ninguém amava mais o seu próximo, havia
disputa entre famílias, pai contra filho, filho contra pai. Havia também ali uma vexação. Abacuque ora dizendo: até quando, Senhor, eu vou ver a vexação? O que é vexação, pastor? É esforços fadigantes, trabalhos, labutas de uma forma anormal, ou seja, um cansaço, um tormento mental, psicológico e corporal. Abacuque está dizendo: Senhor, até quando eu vou ver esse povo materialista, trabalhando e trabalhando para ser rico, e não, esquecendo da justiça, esquecendo do amor ao próximo, esquecendo da intimidade com Deus. Abacuque vai orando e dizendo: Senhor, até quando eu vou ver a violência, aquilo que acontece nas praças, o pai matando o filho matando o pai, a violência do roubo, a violência do sequestro, a violência dos homens brigando nas ruas? Até quando, Senhor, tu vai me permitir ver isso? O interessante nesse texto, que eu quero intitular essa mensagem com a seguinte temática: a necessidade de um avivamento genuíno. Olha aqui para mim, diga assim comigo, por gentileza, diga: a necessidade de um avivamento genuíno. O interessante, irmãos, quando eu faço uma comparação com esse texto, eu tenho uma percepção de que esse texto ele é mais atual do que o Jornal de Amanhã. A Bíblia, ela é mais atual do que a manchete que sairá amanhã no jornal. Por quê? Porque quando nós estamos lendo esse texto, nós percebemos que o que Abacuque está vendo é aquilo que passa diante dos nossos olhos todos os dias. Quando nós ligamos os jornais, quando nós vemos noticiários na TV, nós observamos que o que Abacuque estava vendo era algo que acontece diante dos nossos olhos. Só que tem um porém: neste século que nós estamos vivendo, diz uma pesquisa que o Brasil tem 63 milhões de evangélicos. O interessante aqui, nessa comparação que eu faço junto com você, que nós temos aqui um crente chamado Abacuque, que ele está orando ao Senhor, porque ele está inconformado do que ele está vendo. Vou repetir isso aqui: Abacuque estava orando ao Senhor, porque Abacuque estava inconformado com o que ele estava vendo. E eu digo para você com toda a verdade nessa noite: o maior perigo não é eu achar que apenas o mundo jaz do maligno, e que isso tem que acontecer porque é profecia bíblica. Sim, tem que acontecer. Mas o maior perigo é quando nós nos tornamos insensíveis para a realidade que nós estamos vivendo. Eu sei que o mundo jaz do maligno, o mundo está debaixo desse domínio satânico, mas a minha maior preocupação é de ver crente dizendo que isso é normal. Eu sei que nós estamos vivendo debaixo de um jugo aonde cada vez mais está se estreitando. O país está entrando no colapso espiritual, principalmente a briga, a litígio, a disputa, a injustiça, a assassinatos, a violência está crescendo. Os jornais, se você pegar um jornal de papel e você espremer, é arriscado sair sangue. A cada dia mais a violência está crescendo. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Abacuque, ele não deixava o seu coração virar insensível. Abacuque está vendo o noticiário, Abacuque está vendo as praças, Abacuque está contemplando a violência, mas Abacuque está de joelho, Abacuque está orando, Abacuque está clamando. Eu vou repetir porque teve gente que não entendeu. A cidade estava em um caos, mas Abacuque estava orando. A cidade estava com uma violência crescente, mas Abacuque estava orando. Havia violência, mas Abacuque estava orando. Havia injustiça, mas Abacuque está orando. Ou seja, há um coração sensível para se conformar com a realidade que estamos vivendo. É incrível que nós chegamos a um nível tão complicado que tem gente que não consegue mais se preocupar com a geração que nós estamos vivendo. E é interessante, queridos, que a inconformação de Abacuque nos leva a aprender uma grande lição. A primeira coisa que Abacuque está fazendo, ele está orando. Por gentileza, diga assim comigo, diga: Abacuque, ele iniciou o seu livro orando. Diga: orando.
Fala para esse irmão do lado, diga: Abacuque começou orando. Diga: Abacuque estava de joelho dobrado. E a oração de Abacuque era uma oração de alguém inconformado. Então, para que possamos viver um avivamento genuíno, é necessário que os crentes voltem a dobrar os seus joelhos em oração. Eu vou repetir, porque quando fala de oração, glória a Deus, diminui, mas eu vou repetir. Nós precisamos ver nessa geração os Abacuques de Deus de joelho, os Abacuques de Deus clamando. Enquanto a injustiça cresce, Deus quer levantar os Abacuques desse século. Alguém essa noite tem esse desejo? Para que possamos viver um avivamento genuíno, precisamos estar de joelhos inconformados. Eu não sei você, mas eu já passei horas de oração chorando, dizendo: Deus, eu não aguento mais ver o que eu estou vendo, eu não aguento mais ouvir o que eu estou ouvindo. Aonde estão os crentes? Aonde está a igreja verdadeira? Aonde está o verdadeiro avivamento espiritual? Deus está à procura dos inconformados que ainda oram. O lugar de você se queixar é de joelho. Vou repetir: o lugar de você se queixar ainda é de joelho. Tá, todo mundo quer ser líder, mas está tendo vaga para aqueles que se trancam no quarto inconformado para orar. Essa noite eu vim aqui compromissado com Deus para dizer para você: levanta a mão direita para receber o que eu vou dizer aqui agora. Todo avivamento, ele acontece quando o pecado nos incomoda e quando os nossos joelhos se dobram. Pega no ombro desse irmão da direita e da esquerda como profeta de Deus e diga assim para esse irmão, diga para ele: todo avivamento, ele acontece quando o pecado nos incomoda e quando os joelhos se dobram. Eu estou dizendo para você que a igreja verdadeira que vai subir é aquela que não se conforma com o mundo, é aquela que não aceita a injustiça, é aquela que não aceita o evangelho ser trocado, é aquela que não aceita o evangelho da prosperidade crescendo em deturpando a palavra de Deus. O verdadeiro avivamento acontece quando os inconformados oram. Eu vou repetir isso: o verdadeiro avivamento acontece quando os inconformados ainda dobram seus joelhos. Eu estou profetizando: Deus está levantando na RVA uma geração inconformada que ainda dobra os joelhos em oração. O primeiro lugar que inicia um grande avivamento ainda é no coração inconformado e no joelho que se dobra. Dá uma olhadinha de canto de olho para esse irmão do teu lado, pergunta assim dele: está satisfeito com essa geração? Está satisfeito com os escândalos? Está satisfeito com o pecado? Está satisfeito com as pregações desse século? Eu convido qualquer um dos senhores a sair por esta porta e sair andando e pesquisando que tipo de sermões estão sendo pregados nas igrejas. Você vai tomar um susto. Não se prega mais sobre arrependimento, não se prega mais sobre porta estreita, não se prega mais sobre santificação. As mensagens são voltadas para o sucesso da vida financeira. Os homens só participam de campanhas onde visam riquezas. Mas eu clamo por um avivamento que leva o crente para o joelho inconformado. Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, no versículo de número 2, dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu estou pregando aqui essa noite para alguém que está dizendo: Senhor, eu não aceito, Senhor, eu não aguento, Senhor, eu estou inconformado. E este é sinal de avivamento. Quando a gente se inconforma, quando a gente decide ser diferente e dobra o joelho, Deus traz um grande avivamento sobre a igreja. Eu vou profetizar nessa noite que Deus vai restaurar o verdadeiro avivamento. Deus vai restaurar os verdadeiros pregadores do evangelho. Deus vai restaurar os verdadeiros adoradores da igreja. Deus vai restaurar os joelhos que se dobram. Eu estou profetizando assim, ó: prepara para viver um grande avivamento. Eu estou inconformado. Eu não me conformo com show ao invés de culto. Eu não me conformo mais com igreja que está cheia de fumaça e de luzes, mas não tem mais a exposição bíblica. Eu não aguento mais ouvir os coaches pregando apenas mensagem
mensagem positiva. Eu não aceito mais, eu estou inconformado com os louvores que são vingativos. Eu estou inconformado com os louvores que só exaltam o homem. Eu estou inconformado com os cultos aonde se transformaram apenas em passarela de desfile de moda. Eu quero voltar à essência do culto genuíno. Eu quero voltar a ver hinos de adoração. Eu quero voltar a ver pregação genuína do evangelho. Eu quero voltar a ver os cultos de oração lotados de novo. Alguém está aqui nesse culto para receber essa palavra? Alguém está comigo? Alguém está comigo? Eu estou pregando sozinho? Eu estou pregando sozinho? Alguém tem esse pensamento comigo? Todo avivamento começa quando os joelhos se dobram e quando o crente está inconformado com o pecado. Abacuque está orando: até quando, Senhor, eu vou ver? Até quando, Senhor, eu vou clamar? Até quando eu vejo a violência? Até quando eu vejo a humilhação? Até quando eu vejo a injustiça? Oh Senhor, até quando? Até quando? Até quando? Me escute que eu vou dizer para você. A nação brasileira que nós estamos inseridos nesse contexto, ela está atravessando uma das maiores crises morais da história. Nunca se houve uma geração como essa. Deus está à procura de gente que está inconformado e que ainda clamam por uma intervenção divina. Nunca se viu uma geração tão complicada quanto essa. O materialismo, os homens brigando por coisas banais. Da nojo até de você entrar no Facebook para ver as postagens dos crentes. Só falam de política, só falam de guerra entre partido tal e partido outro. Dá nojo de ver a geração de hoje, que infelizmente sensualiza com versículo bíblico. A geração de hoje infelizmente perdeu a noção do evangelho. Nós estamos cansados de ver uma crise moral, aonde, me desculpe eu dizer, mas eu vou falar aqui porque aqui eu tenho liberdade. Aqui é uma igreja onde se fala a verdade. O índice de divórcio entre pastores está crescendo em nossa nação, e ninguém faz nada, ninguém fala nada, aceita numa boa, como se nada tivesse acontecendo. Tem pastor que troca de esposa todo ano, mas continua com sacerdócio intocável. Pessoas que mudaram o curso, jovens que têm uma vida sexual ativa e continua cantando na igreja, continua tocando nos instrumentos, continua participando de toda a programação da igreja. Claro, nós pregamos amor, mas também pregamos que existe santificação, existe separação. As coisas de Deus são sagradas. Precisamos de crentes inconformados. Nós olhamos uma geração tão complicada de religiosos acostumados em virem para o culto, acostumados em assistir apenas um sermão, pessoas vazias, cheias de eu, mas vazias de Deus. Alguém está aqui no culto entendendo o que Deus está dizendo? Nós estamos à procura daqueles que estão inconformados. Essa pregação é atual, essa pregação precisa bater no coração dos crentes que estão aqui, porque Deus está à procura dos tais que estão de joelho, que estão pedindo: Deus, muda a minha história, Deus, muda a minha vida, Deus, muda essa igreja. Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua igreja, traz de novo o vento do Espírito. Precisamos voltar a clamar. Aleluia. Abacuque está orando e Deus respondeu. Vou repetir: Abacuque orou e Deus respondeu. Mas a resposta de Deus não foi como Abacuque, quem sabe não foi como Abacuque queria ouvir, mas a resposta de Deus, ela veio com ais. Vou repetir isso aqui. A resposta de Deus para Abacuque veio com ais. O Senhor diz assim para ele, na primeiro ai que o Senhor fala para Abacuque: Abacuque, capítulo 2, versículo 6 diz assim: não levantarão, pois todos estes contra ele um provérbio, um dito de zombador, e dirão: ai daqueles que acumulam o que não é seu, e daquele que se carrega a si mesmo de penhores. Abacuque estava dizendo: ai daqueles que se apoderam do que não é seu. Segundo ai que Deus disse para Abacuque, capítulo 2, versículo 9 diz assim: ai daqueles que adquirem para a sua própria casa lucros criminosos, para pôr
ao seu ninho no alto, a fim de que se livre das garras da calamidade. Ai daqueles que acumulam bens injustos. Irmãos, eu sou sincero aos senhores. Nessa pandemia, o que teve de gente virando milionário à custa da desgraça dos outros. O que teve de gente e de corrupção dentro da nossa política, aonde infelizmente compraram respiradores super ultra faturados. Pessoas que fizeram um império nessa pandemia. Eu, como profeta de Deus e sacerdote aqui, eu digo com toda clareza: ai daqueles que ajuntam bens injustos, a mão de Deus ainda vai pesar. Terceiro ai daqueles que edificam uma cidade com sangue. Abacuque 2:12. Quarto ai dos que se embriagam. Aleluia. Isso aqui é tão atual que existe hoje em dia. Como é que é o nome da loja que vende chopp? Quem sabe que já foi do mundo aí? Choperia, é? Tem até choperia gospel hoje. Sangue de Jesus tem poder. Quinto ai dos idólatras. Abacuque capítulo 2, versículo 19. Quando Deus fala esses 5 ais para Abacuque, Abacuque vai orar. Eu vou repetir. Enquanto os ais de Deus são revelados para Abacuque, Abacuque vai clamar. Irmãos, olha aqui para mim, senhores e senhoras. Você quer ver a mensagem atual para essa geração? Nós estamos estudando o livro do Apocalipse na quarta-feira. Ali está ais, ali está suspiros, ali vem juízo de Deus que está próximo dessa geração. E Abacuque, quando ouve os ais, Abacuque vai orar. Aí nasce a oração que nós lemos agora há pouco. É diante dos ais que Abacuque ouviu que ele vai clamar a oração que nós lemos agora há pouco. Abacuque diz assim: eu ouvi, Senhor, a tua palavra, e eu temi. Eu temi os ais que eu ouvi. Eu temi o juízo que advi sobre essa terra. Aí ele vai orar. Me escute. A oração dele é: aviva, ó Senhor, a tua obra. Não, eu vou repetir para ver se você entende. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Eu ouvi os teus ais, eu clamo: aviva. Escute-me, a palavra avivar na língua hebraica vem da palavra raiar, e a palavra raiar significa reviver, restaurar, vivificar, sarar, renovar, ressuscitar e renascer. Não, eu vou repetir porque teve irmão que não pegou a revelação. Quando Abacuque está orando aviva, Abacuque está fazendo no hebraico raiar, e quer dizer o que, pastor? Revive, ressuscita, restaura, vivifica, sara, renova, ressuscita, faz renascer. Aleluia. Abacuque está clamando: Senhor, os ais estão perto de vir, mas eu oro a ti dizendo: traz de novo, reaviva, restaura, reanima, ressuscita a tua obra. Essa é a oração mais atual que nós precisamos. Eu não sei você, mas a minha oração é: restaura a pregação do evangelho, restaura o culto verdadeiro, restaura os hinos da harpa cristã, restaura os louvores bíblicos. A minha oração em nome de Jesus é: ressuscita os crentes de novo. Eu vou repetir: ressuscita os crentes de novo. Eu preciso ver vida no meio da igreja. Eu preciso ver ressurreição de vida espiritual. A minha oração por avivamento, meus irmãos, é uma oração de restauração daquilo que se perdeu.
Desculpe eu lhe dizer uma verdade, mas há uma saudade nos nossos corações da simplicidade do Evangelho, daquele poder que emana do trono de Deus, da saudade de lembrarmos de muito tempo atrás, quando a Assembleia de Deus era realmente a Assembleia de Deus. Quando a gente olhava e via aquele coral de jovens cantando, e às 3 horas da tarde podia ter jogo do Flamengo, jogo do Vasco, podia ter até a seleção brasileira cantando. O líder de jovem estava 3 horas aguardando os jovens na igreja. E eu lembro quando eu chegava na igreja, era meia hora de joelho antes de cantar no coral. Os jovens dobravam o joelho e a gente ia orar. Tem dia, claro, eu fui adolescente, eu sei o que eu estou dizendo. Tinha dia que a gente não queria orar. A gente dobrava o joelho e ficava ali debruçado, com o olho fechado. E o líder, ele orava andando, pastor, andando. Ele percebia que estava muito parado. Ele ia lá e fazia assim, ó: ora. Quero ouvir tua voz. E a gente ficava: eu estou orando, tá nada, ore. A gente começava a orar. Aí você olha: pastor, isso é o extremo. É não. Uma boa base vai frutificar no ministério grande amanhã. Ou seja, nós sentimos saudades do tempo onde a liderança se reunia para orar. E eu quero restaurar isso nessa igreja. Eu quero voltar a dobrar os joelhos com vocês aqui nessa igreja. Quarta-feira eu quero ver vocês no culto de oração, dobrando os joelhos, chegando aqui na igreja para orar. Restaura a tua obra, ressuscita a tua igreja. Precisamos voltar. Nunca foi tão atual clamar: volta, restaura, revive, sara, renova, faz renascer. Eu quero mexer contigo essa noite. Você precisa dessa restauração. Você precisa dessa ressurreição. Eu não quero que você me interprete mal, mas eu lhe garanto, sem medo de errar, que você já orou mais do que você ora hoje. Não me interprete errado, mas me entenda o que eu estou lhe dizendo. Eu sei que eu tenho novos convertidos aqui que nunca oraram. Parabéns, cresça na oração. Mas eu tenho aqui pessoas, líderes, que já participaram do seio da liderança da igreja, e que hoje não sobrou uma faísca do que um dia você foi. Você lembra da simplicidade que você via no culto, aquela inocência de não ver erro em canto nenhum, de chegar no culto e o tecladista errar a nota e você ficar só rindo e tá bom do jeito que tá. Não é relaxo, não é algo relaxado, não, mas é simplicidade de vir para o culto sem ficar observando os erros dos outros, mas vir para o culto para oferecer um culto sincero e verdadeiro. Deus está levantando essa noite Abacuques para dizer: Senhor, reaviva, ou traz de novo. Eu imagino Abacuque lembrando do passado, pastor Jamas, e lembrando da nuvem que andava de dia sobre o povo de Israel, lembrando da coluna de fogo durante a noite para o povo não morrer de frio, lembrando do eterno Deus descendo no Monte Sinai e falando com o povo de Israel. E Abacuque olhando a realidade atual, Abacuque vai orar: ressuscita. A minha oração essa noite é que você volte a ouvir a voz de Deus como você ouvia, que você volte a falar em línguas como você falava, que você volte a participar de cultos. Irmãos, o negócio está tão sério, é porque vocês não andam por aí, vocês não andam pregando por aí. Mas deixa eu dizer uma verdade para você: a situação está tão complicada. Olha aqui para mim, irmão, a situação está tão complicada que tem crentes por aí que infelizmente vivem em prol de um evento no ano. Tem igrejas que os cultos são mortos, e só tem avivamento no grande congresso. Eles trabalham assim, ó, tá chegando. Eu penso assim: alguém chegar no culto e diz: eu quero sentir o poder de Deus hoje. Não, irmão, tem que esperar chegar o congresso, porque lá no congresso o céu se abre, e no culto não. Tem igrejas por aí que vivem de um evento no ano só. O povo pula, fala, roda, mas quando acaba o evento parece que o vento do avivamento vai embora. Eu estou inconformado com isso. Eu vou repetir: eu estou inconformado com isso. Cada culto tem que ser quente, cada culto tem que ter vida,
Cada culto tem que ter poder. Cada culto tem que ter unção. Cada culto tem que ter batismo com o Espírito Santo. Cada culto tem que ter arrependimento. Cada culto tem que ter dons espirituais sendo distribuídos na igreja. Eu vou ficar falando aqui até você entender e reagir e receber. Cada culto tem que ser aquecido à chama do Espírito. Cada culto tem que ser cheio do poder de Deus. Cada culto tem que ter quebrantamento espiritual. Precisamos voltar. Precisamos lembrar e dizer: ressuscita a minha vida espiritual. Está na hora de você parar e dizer: eu preciso de mudança e eu preciso voltar. Precisamos de joelhos dobrados. A necessidade de um verdadeiro avivamento vem. Eu vou dizer uma verdade para você: não existe avivamento sem joelhos dobrados. Segundo, não existe avivamento sem a palavra de Deus. Ouvi, Senhor, a tua palavra e eu temi. Diga comigo assim: ouvi, Senhor, a tua palavra. Você sabia que infelizmente nessa geração existem cultos que não existe mais pregação expositiva da palavra. O que existe é uma reflexão. Irmão, ô pastor, o senhor foi chamado aqui para o senhor trazer uma reflexão de 10 minutos. Eu sei o que eu estou falando, irmão. Eu sei. Você tem que pegar um textozinho qualquer e passar 10 minutos dizendo: você é lindo, você é bonitinho, aí você é a coisa mais fofa de Deus. Ah, você é a pedra preciosa. Aí o irmão fica irmão. Eu não sei se vocês viram um vídeo que sai na internet essa semana, pastor James. O cara falou assim, ó: abra as vossas Bíblias em João capítulo 23, versículo 1. Aí ele no púlpito ficou bem assim. E sabe o que eu achei mais lindo? João não tem capítulo 23. E no púlpito, todo mundo procurando. Aí quando ele não achou, ele disse assim, ó: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Era Salmo 23. Eu vou dizer uma verdade para você. A maioria dos crentes desse século, eles não sabem aonde colocam a Bíblia só no dia de culto. 80% dos crentes nunca leram a Bíblia toda. A maioria dos crentes gostam da caixinha de promessa. Vamos ver o que Deus vai falar comigo. Só tem coisa boa lá. Eu estou contigo por onde andares. Deus falou. Só tem coisa boa na caixinha. A maioria dos crentes nunca leram o livro de Apocalipse. Ouvi, Senhor, a tua palavra. O avivamento vai acontecer quando a gente ouvir a palavra. Eu vou repetir: o avivamento vai acontecer quando nós ouvirmos a palavra. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz: Timóteo, Paulo falando para Timóteo: Timóteo, prega a palavra. Vou repetir: prega a palavra. Olha para esse irmão do lado, diga assim: prega a palavra. Não, diga: mas eu não sou pregador. Mas diga para ele: prega a palavra. No trabalho, na rua, em casa, prega a palavra. Aí ele vai dizer: em tempo e fora de tempo, admoesta, exorta, repreende com toda longanimidade e ensino, porque virão tempo, chegou, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas voltarão às fábulas, às historinhas, às piadinhas, às conversinhas, porque não suportarão mais a sã doutrina. Deus está à procura de pregadores que almejam pregar a palavra de Deus. Prega que Deus faz, prega que Deus faz.
nós. Prega que o Espírito de Deus ainda age no meio da palavra. Precisamos de palavra. Você trouxe sua Bíblia aí com você? Cadê sua Bíblia? Cadê sua Bíblia? Levanta ela aí, levanta ela aí. Olha que lindo, irmão. Olha que maravilha. Olha que coisa linda. O avivamento vem pela palavra. Levanta a Bíblia, levanta, diga assim comigo. Todo avivamento, ele acontece quando a palavra tem prioridade no culto. Aleluia. Prega, 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 prega. Em tempo e fora de tempo. Prega, 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 prega. Eu vou repetir até você adorar. Fala, 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 fala. Prega, 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 prega. Anuncia, anuncia, anuncia. Fala da palavra. Prega a palavra. Posta a palavra. Compartilha a palavra. Porque Deus trará um grande avivamento na igreja quando a palavra for prioridade no culto. Pregue! E todo avivamento acontece também quando há um arrependimento genuíno. Em 2 Crônicas 7,14 tem um texto bem conhecido. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É tempo de voltar. Diga comigo assim, é tempo de voltar. Quando é que o avivamento vai acontecer? Sacerdotes, líderes, pastores. Porque eu sei que vai ter pastor me assistindo depois. Tem líderes que vão acessar o YouTube depois. E a mensagem de Deus é: cinjam-se de pano de saco. Lamentai-vos, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestido de luto, ministros de Deus, porque foi cortada a casa do vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões e todos os moradores da terra na casa do vosso Deus, e clamai ao Senhor. Em Tiago capítulo 4 versículo 8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Limpai as mãos, pecadores, e vós, espíritos vacilantes, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, e torne-se o vosso riso em pranto, alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. É tempo de arrependimento, de humilhação. É tempo de chorar. É tempo de clamar. Para Deus trazer um grande avivamento. Deus quer os seus ministros chorando no altar. A sensibilidade de se conformar e orar pedindo de Deus providência. Eu necessito disso. Eu necessito de uma geração que vai fazer história nessa cidade. É hora de nós voltarmos à essência do Evangelho. É hora de voltarmos a se encher do Espírito Santo na oração. Eu estou profetizando que Deus vai soprar um vento de avivamento sobre o teu ministério. Eu vou repetir para ver se você recebe antes da trombeta do arrebatamento tocar. Deus quer soprar um vento de avivamento sobre a tua história. Eu profetizo que quem não pregava mais vai voltar a pregar. Quem não liderava mais vai voltar a liderar. Quem não chorava mais vai voltar a ter sensibilidade no culto. A palavra vai voltar a ser a essência do culto. Eu profetizo que Deus levantará os pregadores dos últimos dias. Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Deus levantará a última geração de profetas que ainda pregarão o evangelho bíblico. Alguém daqui nesse culto para receber? Deus não está satisfeito com a tua estagnação espiritual. É hora de voltar, é hora de clamar, é hora de se envolver, é hora de chorar, é hora de se quebrantar, é hora de orar, é hora de se encher do Espírito. Fica de pé comigo. Quem necessita de um grande avivamento aqui? Quem necessita?
Vou perguntar de novo: quem necessita de um grande avivamento de Deus aqui? Eu quero terminar esse culto chamando os inconformados. Eu vou fazer diferente hoje. Você vai sair do seu lugar e você vai dobrar os joelhos aqui por perto desse altar. Vai ficar me apoiando aí só o pessoal do louvor. Vem. É só quem quer viver o avivamento, irmão. Venha. Venha. Se for preciso afastar as cadeiras, pode afastar. Mas nós vamos terminar o culto aqui prostrado. Venha. Sai do seu lugar. É a igreja, irmão, é todo mundo. Venha. Nós vamos terminar o culto aqui perto do altar de joelho. Venha. Venha. Isso. Isso. Se você não puder dobrar o joelho, pode ficar em pé. Mas venha para perto do altar. Você não vai voltar para casa do jeito que você entrou. Aleluia. 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 A glória da última casa será maior do que a primeira. Feche os teus olhos. Deus fará uma grande obra, mas Ele quer primeiro restaurar a tua vida. Deus te usará poderosamente, mas antes disso, Ele quer restaurar, Ele quer ressuscitar a tua vida espiritual. E você sabe que você precisa dessa restauração. Você sabe que você precisa dessa renovação espiritual. Ore ao Senhor agora, dizendo: Deus, toque em mim, me ressuscita. Traz de novo. Faz 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 de novo. Me enche. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver um avivamento genuíno. Eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero voltar a ter aqueles sonhos no ministério de Deus. Eu quero voltar a cantar, a pregar. Eu quero voltar a ser instrumento. Eu quero voltar a ser usado por Deus. Fala para Ele, não sai daqui do mesmo jeito, em nome de Jesus. Fala: Deus, eu preciso voltar a ser um instrumento teu. Eu preciso voltar a ver o Senhor curar através das minhas mãos. O Espírito de Deus está me dizendo que tem gente aqui que já orou e doentes foram curados. Deus é o Deus ainda do presente. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele quer voltar a usar as tuas mãos para orar nos enfermos. Ele quer voltar a te usar para ganhar almas. Você vai voltar a se envolver. Você vai voltar a ser cheio. Ore! Oh, aleluia! Ore, 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 diga: vem, Senhor, me visita. Eu quero conhecer mais de ti. Vamos orar, pastores. Espírito vem, vem. Espírito vem. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Enche o pregador, enche o pastor, enche o profeta, enche o futuro líder. Renova Jesus, renova Jesus. Eu quero viver. Olha aí, olha aí, olha aí, recebe. Faz meu coração bater de novo. Receba a restauração. Fazendo todo medo. Restaura Jesus. Restaura Jesus. Restaura Jesus. Como amanhecer. Eu
restaura, restaura. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Restaura, restaura, restaura. Restaura, restaura, restaura. Receba, receba, receba. Eu quero viver algo novo. Receba poder. Renova Jesus. Renova Jesus. Renova Jesus. Renova Jesus. Todo espírito maligno que quer aprisionar a alma, que quer atrapalhar essa vida, em nome de Jesus nós damos uma ordem agora, que saia no nome de Jesus, que o teu espírito encha, que o teu espírito, Senhor, encha. Receba, receba, recebe. Espírito vem. Olha ali o futuro pastor, olha ali a futura missionária, olha ali o futuro pregador do evangelho. Receba, receba, olha aí. Espírito vem, Espírito Sobre vem, Espírito, Espírito Santo. Receba, receba. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Fica de pé, levante a mão. Quero viver algo novo. Começa na glória, começa na glória. Meu Deus. Faz meu Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. arder de novo. Pra receber, pra receber, pra receber. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo Fecha os sobre mim olhos. um novo amanhecer. Receba poder, receba renovo, receba renovo. Viver algo novo. Toda bacala machandaraia. Faz meu coração arder de Receba, novo. receba, receba, Fazendo todo receba, medo desaparecer, receba, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver Levante a mão. algo novo. Eu ministro sobre a tua vida Santo Espírito, um tempo de restauração espiritual agora. Eu profetizo que aquilo que o diabo pensou em destruir, o diabo investiu muito para acabar com a tua história. O diabo investiu muito para acabar com o teu ministério. Ele achou que conseguiu, mas eu estou profetizando em nome do Senhor Jesus, que todo investimento satânico contra a tua chamada, Deus está destruindo agora, 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 agora. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a tua vida agora, como ministro de Deus, como pastor dessa igreja. Eu ministro um novo tempo espiritual sobre a tua história. Você vai voltar a profetizar. Você vai voltar, pastor, mas mandaram me calar, mas Deus vai abrir tua boca. Pastor, tentaram me matar espiritualmente. Vai vir um novo tempo, sopra sobre o vale de ossos secos. Agora, 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 agora. Receba, 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 recebe. desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia! Incendeia, incendeia. Aleluia! Incendeia, incendeia. Eu quero viver. Olha para mim aqui, moço.
existe um investimento satânico muito grande. O diabo só vai sossegar enquanto ele te vê dentro de um caixão. Quando eu olhava para ti, eu via o teu caixão e te via dentro dele. Deus te fez entrar por essa porta, porque Deus hoje está te dando uma grande oportunidade. Porque Satanás, por esses dias, iria dar uma investida contra a tua vida, porque ele tem sede pela tua alma. Mas para te saber que é Deus que está dizendo, tem alguém da tua família que está de joelho pela tua alma todo santo dia. E o Senhor manda eu te dizer, eu tenho escutado até a data de hoje a oração dela. Mas essa noite, olha aqui para mim, meu filho, Deus está te dando uma grande oportunidade. Porque Satanás hoje perdeu a tua alma no nome de Jesus. Glória. E ele te fez tu entrar por essa porta hoje, que ele quer que você tome uma decisão de terminar, de quebrar todo vínculo que tu tem com o reino das trevas. Deus que te quer para ele, porque ele quer te fazer o grande pregador do evangelho. Olha aqui para mim, meu filho. Tem desejo de pregar essa palavra? Tem desejo? Tem vontade? Tu quer isso para ti? Hoje Deus vai te dar isso. Mas ele quer uma decisão. Está determinado em querer Jesus hoje? Não sai daqui sem ele não. Porque se tu sair daqui com ele, tu tá salvo, meu irmão. Mas tu sai daqui sem ele, o diabo vai acabar com a tua história. Mas hoje ele perdeu. Fecha os olhos em nome de Jesus. Jesus salva essa noite todo espírito de morte, toda cilada satânica. Deus está quebrando agora, em nome de Jesus de Nazaré. Toda seta maligna, essa sepultura que estava aberta esperando este moço, em nome de Jesus, Senhor, fecha ela, porque eu ministro sobre ele, que ele será o grande pregador do evangelho, ele será um grande ministro da palavra, em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba, 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 receba. Receba Jesus no teu coração. Receba Jesus no teu coração. Receba a salvação de Deus. Oh, quem tem boca para adorar, quem tem boca para adorar, quem tem boca para adorar. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, Senhor, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Se você recebe essa palavra, abraça alguém perto de você. Diga para esse irmão, Deus vai te usar grandemente na terra. Fala, Deus vai te usar grandemente na terra. Pastor Fernando, leva ele, pega o telefone dele, o contato dele, o endereço dele. Nós vamos cuidar desse jovem, pega o telefone dele. Aleluia. Irmãos, vamos terminar o culto aqui, vamos? Cadê a Silvia? Vem cá, Silvia. Hoje a Silvia é aquela que vai nos pagar a janta. Hoje a Silvia está completando mais um ano de vida. Eu não vou perguntar a idade, porque a gente não pode perguntar a idade de mulher, né? 15 anos, né? Ô glória. Vamos cantar os parabéns? Vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos
anos de vida. Vamos orar, irmãos, pela vida da missionária Silvia. É bênção de Deus para nossas vidas, para o ministério. Missionária Silvia, aqui eu deixo minhas palavras de gratidões para a sua vida. A senhora é muito especial para mim, para minha família, para todos os irmãos aqui. Deus tem uma grande chamada na sua vida. Deus ainda tem muitas coisas para cumprir na sua história. Eu sei que a senhora recebe disso. Eu sei que a senhora tem intenções dos corações de Deus, grandes promessas, tá bom? Aqui eu deixo a minha palavra. Aqui vamos orar pela sua vida, tá certo? Depois estarei orando e encerrando este culto, para que Deus possa nos dar uma semana abençoada. Amém? Oremos, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estou aqui diante da Tua presença. Que o Senhor possa abençoar a vida da missionária Silvia de uma forma especial, dando a ela, Senhor, prosperidade, paz, saúde, que é isso que necessitamos do Teu reino, coisas espirituais, que promessas venham ser cumpridas, que grandes coisas que o Senhor tem prometido para a vida dela, para o seu ministério, para a sua casa, para a sua família, venha ser bênção de Deus para este ministério. Senhor Deus, continua abençoando a casa dela de uma forma especial e prolongando os seus anos de vida aqui na terra. Amém e amém. Querido Deus e amado do Espírito Santo, seja com todo